Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto. Nossa temática essa semana é sobre estruturas mentais positivas. A leitura de hoje está no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. A mensagem do dia do Apacentai traz a seguinte reflexão. Este versículo, em concordância com tantos outros nas Escrituras Sagradas, demonstra que o desejo de Deus passa pelo crivo da escolha humana, sendo a escolha o fruto da construção dos nossos raciocínios, logo se conclui que os raciocínios positivos construídos à luz da palavra de Deus nos impulsionarão para as escolhas corretas. No texto do nosso Apacentai de domingo, tem algumas reflexões que eu grifei também para trazer para o dia de hoje. Diz assim: se quisermos ter as promessas sendo materializadas na nossa vida, precisamos cuidar da nossa forma de pensar. Pensamentos poluídos, negativos, pessimistas e outros dessa espécie tornam-se impedimentos para o cumprimento das promessas de Deus. Erram aqueles que pensam que quando Deus promete alguma coisa, aquilo será feito, independentemente da postura daquele que foi alvo da promessa. Muitos são enganados simplesmente pelo fato de que quando vão para a igreja e que eles aceitam Jesus, pronto, já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, eu posso continuar com a minha vida pecaminosa, que no momento em que eu me ver perto da morte, é só eu dizer, perdão, estou salvo, que pronto, tudo se fez novo. Não é assim que funciona. Nós precisamos, depois de nos arrepender verdadeiramente, pedir perdão, a gente precisa mudar as nossas vidas. A gente não pode continuar sendo a mesma pessoa e crendo que, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor promete, o Senhor cumpre, só que o Senhor também quer a nossa parte. Como que Ele vai cumprir uma promessa na sua vida se você não está fazendo o seu para que aquela promessa seja cumprida? Algumas vezes eu já falei aqui a respeito de que se o Senhor promete para você um emprego numa multinacional, onde você vai lidar com pessoas e falar inglês e tudo mais, e você ficar sentado no sofá esperando essa oportunidade, isso nunca vai acontecer. Aqui sobre Josué, por exemplo, quando o Senhor falou para ele que não é para ele temer, é para ele ir, seja forte e corajoso e vá. Se Josué não tivesse ido, nada teria acontecido, porque não depende apenas do falar de Deus, mas também precisa muito da nossa atitude. E essas estruturas mentais positivas na nossa vida, a gente precisa ter, porque conforme a gente está diante de uma situação e a gente começa a enxergar, isso não vai dar certo, isso não vai prestar, eu não vou conseguir, você começa a paralisar e não há como a promessa se cumprir. Precisamos ter estruturas mentais positivas. Eu costumo gravar o vídeo segunda ou terça-feira para postar na quarta. Essa semana, por alguns empecilhos, eu estou gravando exatamente na quarta-feira. E ontem, não por coincidência, mas eu tive um momento muito sincero com o Senhor a respeito de coisas que eu estava pensando já há dias e que estavam me fazendo mal. Pensamentos, criando desavenças, criando confusões, criando situações onde eu me via brigando. E ontem eu parei por um momento e falei, chega, eu não aceito esse tipo de pensamento na minha vida. Eu não aceito ficar criando desavenças, ficar criando situações negativas que vão me destruir. Os nossos pensamentos, eles têm muito poder. A nossa cabeça, ela domina o nosso corpo. Conforme nós pensamos em algo e aquele pensamento ele vai tomando uma proporção, nós começamos a sentir aquelas emoções. Portanto, use a sua cabeça para pensar em coisas positivas. A gente precisa escolher Deus. Escolher pensar em coisas que nos levam até Ele. Pensamentos negativos vão nos destruir, vão nos paralisar e não vai fazer com que a gente ande a lugar nenhum. Oração do dia. Pela iluminação da alma daqueles que estão se desviando da fé e não percebem. Muitas vezes a gente não está na balada, a gente não está no vício das drogas, a gente não está no vício da bebida, mas a gente está o quê? A gente está paralisado em pensamentos negativos. A gente está frustrado vendo a vida do outro na rede social e falando, por que o outro tem isso e eu não tenho? Internamente, a gente tem muito mais questões para pedir perdão. A gente tem muito mais questões para olhar e dizer, Senhor, muda isso em mim, do que externamente. O externo é fácil deixar de ter.
usar uma roupa adequada, parar de falar palavrão, essas coisas é fácil. O difícil é controlar o nosso pensamento. E é aí que nós precisamos ter essa estrutura mental positiva para nós crermos que tem um Deus cuidando de nós. E Deus não quer cuidar apenas do externo, não. Muito pelo contrário, é o interno. O externo é muito fácil de resolver. É dentro. Aí sim, é os pensamentos que é difícil de controlar, a língua que é difícil de controlar, os olhares é difícil de controlar. E é isso que nós precisamos controlar para ter essa mente positiva. Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua quarta-feira e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.